A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, e 6 grandes bancos nacionais foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão a abaterem juros e devolverem dinheiro de contratos renegociados durante a pandemia de Covid-19. As instituições financeiras divulgaram durante a crise sanitária que os contratos com pessoas físicas e micro e pequenas empresas seriam suspensos. Mas o que aconteceu na prática foi que as dívidas foram renegociadas. A gente vai entender mais a respeito dessa decisão da Justiça, conversando ao vivo agora com a assessora jurídica do Instituto de Defesa Coletiva, Lanai Maia. Ela está conectada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde, bom dia a todos. Bom dia. Queria que você começasse explicando para a gente, com mais detalhes, o que de fato aconteceu e por que esse entendimento de que houve, na prática, uma propaganda enganosa feita pelos bancos aí durante a pandemia. Sim, o que aconteceu foi que durante a pandemia, as maiores instituições financeiras do país, elas realizaram publicidades alegando que naquele momento, em um ato de solidariedade, elas iriam prorrogar as dívidas das pessoas, dos consumidores. E com isso, haveria uma pausa nos contratos. Mas na realidade, o que foi feito não foi isso. Os bancos, eles fizeram uma renegociação dos contratos. Então, enquanto os consumidores estavam pensando que era um ato de solidariedade, de compreensão, naquele momento em que todos estavam tão fragilizados, na verdade, as instituições financeiras se aproveitaram para lucrar ainda mais, repactuando esses contratos e fazendo com que incidissem mais juros e outros encargos. Certo, então levou mesmo, induziu mesmo o consumidor ao engano ali, ao erro, né? E quais foram os principais argumentos utilizados lá pelo Instituto de Defesa e as outras entidades para recorrer à justiça nesse caso? Isso, exatamente. O principal argumento utilizado foi que essas publicidades elas foram enganosas por omissão, considerando que o banco ele demonstrou estar muito solidário, mas na verdade ele fez a repactuação. Então chegaram denúncias até o Instituto e nas outras entidades em que os consumidores eles fizeram um cálculo aderindo a esses programas dos bancos, e na hora que eles iam fazer os cálculos, eles viam que, na verdade, a dívida, ao invés de continuar a mesma, como era publicizado pelos bancos, na verdade, elas estavam aumentando. Então, isso fez com que a gente investigasse, visse que a conduta realmente estava ocorrendo e a gente entrasse com essa ação. E agora, os consumidores precisam fazer o quê para terem esse valor devolvido? Pois é, o Tribunal de Justiça do Maranhão deu essa decisão maravilhosa, né? Ele condenou as instituições financeiras a devolver em dobro essa diferença dos valores relacionados a essa repactuação e também em uma indenização de 10% sobre o valor do contrato. Essa decisão ela é inédita porque ela determina que os bancos realizem essa restituição diretamente aos consumidores. Então, na verdade, os consumidores eles vão ser comunicados pelas instituições financeiras, é uma determinação do juiz também, e no momento em que eles forem comunicados, eles vão ter o abatimento proporcional no valor do contrato, caso ele ainda esteja vigente, ou se já tiver terminado, terá a devolução diretamente na conta desse consumidor. Perfeito. Então, só para a gente deixar bem claro, já entendi o que a senhora falou, mas eu gostaria de deixar bem esclarecido aqui para quem está nos acompanhando. A pessoa não precisa buscar a instituição financeira nesse momento, certo? O banco é obrigado, por essa decisão judicial, a acionar esse cliente e propor ali a devolução desse valor. É isso? Isso, exatamente. É importante a gente mencionar também que é uma decisão de primeira instância, né? Apesar de que nas ações coletivas não há efeito suspensivo, então a gente entende que essa decisão ela já pode ser executada, mas acredito que deve demorar um tempo ainda para que isso ocorra, mas entre as condenações das instituições financeiras, elas devem sim comunicar a esses consumidores que foram atingidos por essa ação de que eles vão ter direito à devolução desses valores diretamente. Perfeito. Então, o consumidor, nesse momento, não precisa correr lá para o banco, porque não vai resolver nada tão rápido assim. Agora, queria entender um pouco mais sobre a importância dessa decisão para os consumidores brasileiros, porque a gente se vê, em muitas ocasiões, como reféns dessas instituições. E aí, nesse caso, a gente entende que não, a legislação está aí e, de alguma maneira, as coisas não são tão bagunçadas assim, né?
Isso. É muito importante que os consumidores, quando eles se sintam lesados, eles busquem, né, as entidades, os PROCONs, o Ministério Público, Defensoria, porque é através dessas denúncias, dessas reclamações, que a gente chega a situações como essa e que fazem com que a gente tome medidas. De fato, a gente sabe que, infelizmente, a gente fica refém, né, das instituições financeiras, elas utilizam-se de momentos de fragilidade, como foi o caso dessa ação, para se beneficiar, para aumentar ainda mais seus lucros. E a gente precisa muito que o consumidor ele seja consciente, ele pesquise muito, mas também que utilize desse grande apoio que ele tem das entidades e de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para realizar denúncias, para que a gente possa tomar atitudes e tentar aí resguardar os direitos deles para que eles não sejam lesados. Tá. Você mencionou que é uma decisão de primeira instância, então os bancos ainda podem recorrer? A gente não pode falar sobre prazos ainda? Não, infelizmente ainda não. É uma decisão de primeira instância, cabe recurso, mas, como eu disse, as ações coletivas elas não têm efeito, os recursos de ações coletivas eles não têm efeito suspensivo. Isso significa que teoricamente a decisão ela já passa a entrar em vigor, né, a ter os seus efeitos desde então. Mas é bom a gente agir com cautela, então aguardar aí um pouco para ver qual que vai ser o desenrolar dessa ação. Você falou sobre uma indenização também, né? Além da devolução desses valores. Qual que é a destinação desse recurso? Porque é um montante bastante expressivo, né? Sim, são duas indenizações de danos morais. A indenização de dano moral individual, que é 10% sobre o valor do contrato. Esse valor ele vai ser destinado ao consumidor que foi lesado. E, além disso, teve a indenização por danos morais coletivos, considerando a imensa má-fé dessas instituições financeiras. O valor foi de 50 milhões e esse valor vai ser destinado ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, que pertence ao Ministério Público e é utilizado exatamente no combate aí de abusos em geral contra a coletividade, contra a sociedade. Ótimo. A gente, o tempo todo, é bombardeado por propagandas, né? A gente pega o celular, no computador, na televisão, no rádio, em todo lugar, a gente é constantemente exposto à publicidade. E não tem problema nenhum nisso. O problema é que, nesse caso, houve a propaganda enganosa. O que a nossa lei diz com relação a esse assunto? Sim, a lei ela é muito expressa, né, em relação a essa questão. A propaganda ela tem que ser muito clara, ela não pode induzir o consumidor a qualquer erro. Nesse caso específico, o consumidor foi induzido a erro em dois aspectos. O primeiro deles, porque aparentava ser uma questão de solidariedade, mas na verdade não era, porque os bancos eles estavam lucrando com aquilo. E no segundo aspecto, porque houve uma omissão. Nesse caso, foi enganosa por omissão, considerando que os bancos eles deixaram de informar o consumidor que aquela pausa, aquela prorrogação no contrato, ele iria gerar um encargo maior para esse consumidor. Então, nesse aspecto, nesse caso, foi isso, mas a legislação ela é muito incisiva em relação a publicidades enganosas e abusivas. As publicidades elas sempre têm que ter todas as informações completas. O consumidor ele não pode ser induzido a tomar qualquer atitude ali por influência dessa publicidade. E então é muito importante, se o consumidor também ele se sentir enganado por aquela publicidade, é importante fazer denúncias para que a gente possa analisar. E a gente está falando aqui de uma pandemia que a gente lembra que matou centenas de milhares de pessoas aqui no nosso país, provocou desemprego, provocou muitos prejuízos e alguém se aproveitar disso para lucrar é algo que a gente precisa reavaliar, até se a gente quer ser cliente mesmo dessas pessoas, né? Porque os bancos, nas suas publicidades, falam bastante sobre inclusão, sobre solidariedade, sobre cuidado com o próximo, ações sociais. E aí, na prática, o que fazem com os próprios consumidores e clientes é uma ação como essa de exploração. Então, acho que uma punição que deve servir de exemplo, obviamente, e que deve nos chamar a atenção para a forma como essas empresas estão atuando. Tem precedentes? A gente viu agora que a repercussão dessa condenação, né, essa decisão judicial aí, ela é bastante incisiva, né? Eu considerei. Agora, a gente tem algum precedente de algo nesse sentido que já tenha acontecido aqui no país?
Sim, nós temos condenações, né, especialmente de dano moral coletivo, em relação a bancos, instituições financeiras, grandes fornecedores que realizam condutas abusivas contra esses consumidores. A grande novidade dessa decisão realmente é a restituição direta, que vai facilitar o sistema de devolução desses valores aos consumidores. Então, é uma decisão inédita nesse sentido, muito favorável não só aos consumidores, mas ao processo coletivo também. E a gente espera que essa decisão inspire outros julgadores e todo o sistema, assim, para dar efetividade para esses processos e facilitar também a vida dos consumidores da sociedade na hora de ter o dano reparado. Uhum. Uma ação coletiva como essa, ela tem especificidades, né? Explica pra gente como que funciona. Sim, a ação coletiva, ela tem os legitimados, que são entidades civis, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON. Esses órgãos, eles podem entrar com ações coletivas. Essas ações coletivas, o objetivo delas é combater alguma abusividade que aconteceu, e essas ações, elas atingem todo e qualquer consumidor que tenha sido atingido por aquela conduta. Então, essas ações, elas meio que adiantam o caminho para o consumidor, porque o consumidor, ao invés de cada consumidor ter que ir em juízo, buscar seu direito, reconhecimento, a ação coletiva, a partir do momento em que tem aquele direito reconhecido, o consumidor basta pegar aquela decisão, ir lá no juiz e demonstrar que ele foi atingido por aquela conduta. Então, ele pula a fase aí do processo de conhecimento, que a gente chama, que é o de reconhecimento do direito, e ele vai direto para a fase de execução. Então, é uma grande economia não só para os consumidores, que não precisam perder seu tempo para discutir essas questões de direito, mas também para o judiciário, considerando que ao invés de ter que julgar diversas ações individuais sobre o mesmo tema, ele vai julgar uma ação coletiva que vai atingir e servir ali para diversos e milhares de consumidores. Simplifica bastante, né, para as pessoas que não têm conhecimento, não têm tanto acesso assim. Acho que simplifica muito todo o procedimento, porque muita gente acaba deixando para lá justamente porque não tem a informação adequada. Agora, se eu, como indivíduo, né, como uma só pessoa, e eu me sinto lesado de alguma maneira, quais são os caminhos para que eu faça valer o meu direito, para que eu acione ali o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, seja em qualquer âmbito? A gente está falando aqui sobre bancos, mas eu gostaria que a senhora explicasse em outras circunstâncias também. Sim, sim. O Instituto, a gente tem uma atuação maior aí em relação aos bancos, mas atuamos também em relação a outras lesões, temos outras ações contra outros fornecedores, mas o caminho para o consumidor, como eu disse, insisto desde o início, porque a gente precisa desse contato com o consumidor, é realizar denúncias. Então, denúncias aqui no Instituto de Defesa Coletiva, em outras entidades civis, no Ministério Público, na Defensoria, no PROCON. A gente faz um trabalho aí conjunto com todo o sistema nacional e, por exemplo, se o Instituto, a gente vê que tem uma lesão, a gente tenta entrar em contato com os PROCONs para saber como que está essa situação, se está tendo muita reclamação. Então, assim, a forma do consumidor ter o seu direito tutelado de forma coletiva é fazer reclamação. Quanto mais reclamação a gente vê sobre aquele assunto, a gente vê que realmente há uma lesão em massa e que precisa de uma ação coletiva para combater aquele dano. Excelente, doutora Lanai Maia. Obrigado pela sua participação, por fazer esse alerta aos consumidores que muitas vezes se veem fragilizados nessa relação de consumo. Então a gente tem que brigar mesmo, viu? A doutora falou aqui várias vezes, é importante a gente reforçar, a denúncia é essencial, porque a justiça só age mediante a provocação. Então a gente tem que fazer valer o nosso direito, não tem jeito, viu? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchauzinho. Até mais.